Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas e vamos falar sobre treinador do Corinthians, o coach do Timão. Tenho muitas informações para trazer para vocês aqui, vou contar tudo sobre essa história de marmelada sobre o treinador Tite. Vamos falar também do Dorival, que está próximo de ser o novo treinador do Corinthians. E muito mais informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, nem vou colocar a vinhetinha aqui porque tem muitas informações, de repente esse vídeo pode ficar um pouquinho até longo, tá? Por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí. Bora, Fiel, quero começar a história aqui desde o começo para você entender, tá? Este canal aqui trouxe a informação para vocês, tá? E eu não sou o dono da verdade. Desde quinta-feira que eu estou bancando o Dorival Júnior como treinador do Corinthians. Você que me acompanha, você sabe, é verdade ou é mentira minha, certo? Desde quinta-feira o Corinthians já tem um acordo verbal fechado com o Dorival Júnior referente a salário e tempo de contrato, tá? O Corinthians já estabeleceu esse contrato. A pessoa tem que ser muito pancada da cabeça em não acreditar que, uma vez que o Corinthians perdeu para o Palmeiras e o Corinthians foi atrás do Tite, o Tite disse não de cara para o Corinthians e o Corinthians foi atrás do Dorival. É muita inocência de qualquer pessoa acreditar que um grande treinador desempregado no Brasil igual o Dorival e um grande clube sem treinador, que o Corinthians não tenha feito nenhum contato com o Dorival. É muita inocência acreditar nisso. É muita inocência vir jornalista na mídia falar igual o Pretz ou outras pessoas, falar que o Dorival não tem negociação com o Corinthians. Isso acontece com qualquer treinador, com qualquer jogador, com qualquer cargo de time de futebol. As pessoas não revelam as negociações. E o Dorival, sendo o grande treinador que é, ter conquistado o título pelo São Paulo, conquistado o título pelo Flamengo, e o Corinthians sendo o grande clube que é, sem técnico, obviamente que depois que o Tite falou não, depois da derrota do Corinthians para o Palmeiras, o Corinthians foi atrás do Dorival. Só que o Tite sempre foi a primeira opção do Corinthians. O Corinthians sempre quis mais o Tite no Corinthians do que o próprio Dorival Júnior, tá? E já era para o Corinthians ter anunciado o Dorival há muito tempo atrás, tá, Fiel? Muito tempo atrás. O que aconteceu foi que o senhor Tite chegou para o Corinthians, deve ter dado errado alguma negociação dele com a seleção ou com o próprio Al Hilal, falou: Corinthians, eu vou ouvir a sua proposta, mas por respeito que tenho por você, mas não significa que vai fechar. Quando o nome do Tite começou a badalar, YouTube, televisão, Globo Esporte, que o nome do Tite ficou extremamente forte no Corinthians, que ele poderia fechar a qualquer momento, eu trouxe um vídeo que, a minha opinião, eu estava achando bastante estranho essa história do Dorival ainda não ter fechado, que algo aconteceu, e trouxe a informação que foi o Tite pedindo para ouvir a proposta do Corinthians, e mesmo assim no vídeo eu falei, a minha informação é a mesma. O Corinthians continua fechado com Dorival Júnior, porém o Corinthians foi ouvir o Tite, porque sempre foi a prioridade do Corinthians o Tite, tá? Aí, se eles fecharam um acordo ou não, isso não muda o fato do Corinthians já ter um acordo com o Dorival Júnior, do Corinthians já ter um salário acertado com o Dorival, do Corinthians já ter um tempo de contrato acertado com o Dorival Júnior. Ah, corintianeiro, mas o Fabinho viajou para Floripa. Para que ele foi para Floripa se já tem tudo acertado? Porque os contratos são assinados pessoalmente. Porque desde que não há uma assinatura no contrato do próprio treinador, passa a ser uma negociação verbal, como sempre foi Corinthians e Dorival Júnior. Então o Fabinho viajou para que o Dorival possa assinar o contrato. Tá? Ponto final. Essa é a história que aconteceu entre Tite e Dorival Júnior, tá, Fiel? E esse canal aqui, você pode não gostar do meu canal, você pode não gostar do meu trabalho, você pode gostar da forma que eu não trabalhei, mas em vez de cravar 45 treinador igual muitos cravaram por aí, muitos canais davam 5, 6 opção, até Fábio Carilli apareceu na lista do Corinthians, Luiz Castro e não sei o que tem, 5 treinador como opções do Corinthians, 5 opções. Esse canal trouxe uma opção o tempo inteiro.
Eu trouxe que houve uma divergência que o Corinthians iria ouvir o Tite. Mas mesmo assim, até com o Globo Esporte bancando, eu firmei que o Corinthians tinha um acordo fechado com o Dorival Júnior. E não estou falando isso aqui para me gabar ou para achar que eu sou mais informado que outras pessoas, muito pelo contrário. Tem muitos canais grandes melhor do que o meu. Só que eu confirmei Dorival desde o início e mesmo com o nome badalado, eu não mudei a minha opinião, não mudei as minhas informações. Disse que a pessoa que me passou a informação é de extrema confiança e que eu iria mantê-la até o Tite negociar. E que se fosse outro treinador, eu viria aqui e pediria desculpa. Então, vários comentários aí de muitas pessoas, vai lá pedir desculpa, cara, você errou, o Tite estava doente, o Tite não aceitou o Corinthians por causa disso. Pode até ser que o Tite estava doente, pode até ser que o Corinthians fechou com o treinador Tite e o treinador Tite aí de última hora recusou o Corinthians. Isso não muda o fato da informação que o Tite sempre foi a prioridade, mas o Dorival já está fechado há muito e muito tempo atrás. Esse rolo que está acontecendo só está acontecendo porque o Tite resolveu ouvir a proposta do Corinthians, tá? E não me venha com migué porque o Titinho tá doente, porque o Titinho tá com crise de ansiedade, porque pra mim não cola esse tipo de informação. Pra mim não cola, tá? Porque primeiramente, quando você avança um contrato com um treinador, quando você começa a negociar por 2 ou 3 dias, 2 dias e meio com o treinador para fechar, o treinador já tá com problema recorrente. Não vou nem negociar porque eu estou com um problema de saúde, eu preciso organizar o meu problema primeiro para depois eu ter uma saúde mental sadia para poder trabalhar. Do jeito que eu tô, não vou negociar. Não, você negocia, aí na hora dele vir, me deu uma crise de ansiedade, não vou mais. Aqui, irmão, anestesia. Pra cima de mim não cola. É a 4ª vez que o treinador Tite recusa o Corinthians. Treinador ingrato. Corintianeiro, você tá sendo rude, você tá sendo radical, porque o treinador Tite é um bom treinador, porque o cara tá doente, aí é doença, a gente não pode falar. Tudo bem, mas com o Flamengo não deu crise de ansiedade, na hora que o Flamengo ofereceu uma grande quantia financeira para ir, um treinador experiente do gabarito do Tite não tem crise de ansiedade para ir para clube de massa. Um treinador experiente igual o Tite já teria recusado o Corinthians, não teria nem avançado. E um treinador que honra sua palavra, igual ele disse, eu não trabalho no Brasil esse ano. Ele falou isso, passou 2, 3 dias lá em negociações, depois que falou não pro Corinthians, ele foi pro Flamengo. Então ele não tem sua palavra. Amanhã ou depois, se ele fechar com o Al Hilal novamente, se o Al Hilal aumentou a proposta para ele, ou se ele for para uma seleção, aí vocês vão ver, eu tava com crise de ansiedade, fiz um tratamento, melhorei, o Corinthians já tava fechado com o Dorival. Pra mim não. Eu falo pra vocês que o Tite volta a trabalhar esse ano ainda. Ele recusou o Corinthians. A nora dele postou foto. Fiel, pelo amor de Deus, vocês não são inocentes assim. Vocês são pessoas inteligentes. Tirar foto de mala e postar na internet não significa nada. Não significa nada. Você tirar foto de roupa, tirar foto de mala e postar na internet, tentando ali aliviar uma coisa, uma 4ª recusa, isso não significa absolutamente nada. E nada me tira da cabeça também do relacionamento que o Tite tem com o Andrés e Duílio, tá? Se Andrés e Duílio não chegou no Tite e falou, Tite, aguenta aí, não fecha não, pela nossa amizade, eu te banquei, eu te segurei contra o Tolima, não fecha ainda não, futuramente a gente vai voltar para a presidência, aí você vem treinar o Corinthians, o Augusto Melo vai cair em pouco tempo, ou o próprio Andrés e o próprio Duílio ligar para ele e fazer a caveira do Tite, falar assim, a gestão lá é corrupta, né, porque eles são honestos, né, o Augusto é corrupto na cabeça deles, né, várias confissões de dívidas, empresário, nem vou entrar no mérito aqui para não atrapalhar o assunto. Não fecha não porque o bicho tá pegando pro lado do Augusto, não fecha não porque você não vai receber o seu combinado. E o Tite lá inventa uma crise de ansiedade do nada e não vai, meu irmão. Pra cima de mim, não. E vocês não são inocentes. Larga de acreditar em mídia, fiel. Larga de acreditar em jornalista que vem a público dizer que o Dorival não tem nada com o Corinthians. Um grande treinador desempregado, a primeira coisa que o Corinthians vai fazer é ir atrás do Dorival depois do primeiro não do Tite. Porque o São Paulo poderia contratar o Dorival a qualquer momento, porque o Zubeldia balançava no cargo e o Dorival
tenho uma história com o São Paulo. Então não vem com essa história não. Você gosta do meu canal ou não gosta, eu não tô nem aí. Os que gostam, vocês vão ter aí para sempre a minha atenção. Eu tento responder todos os comentários. Vocês deixam um like, eu agradeço. E sem vocês eu não sou absolutamente nada. Aliás, eu continuo sendo um nada, tá? Eu sou bastante humilde em reconhecer isso. Mas o meu trabalho é um trabalho transparente, é um trabalho íntegro, é um trabalho que eu tento fazer da forma mais profissional possível, tá? Então, quando traz informação, óbvio, você acha que eu quero um canal de praticamente já 40 mil inscritos à mercê por causa de 1 ou 2 vídeos? Você acha que eu quero queimar o meu canal de 2 anos aí? Um canal que vem crescendo muito rápido graças à ajuda de vocês. Você acha que eu quero queimar por causa de um Dorival Júnior ou por causa de um Tite? A informação chegou para mim, eu banquei e se confirmou. Porque o Dorival está muito próximo de ser treinador do Corinthians, tá? E, diferente de outros, desculpa, eu vou falar, deram 5, 6 opções de treinador e eu continuei mantendo uma só, que foi Dorival Júnior no Corinthians. Então Dorival Júnior será treinador do Corinthians, tá, fiel? Muito próximo de se tornar treinador do Corinthians, a não ser que dá uma crise de ansiedade no Dorival também, assim como deu no treinador Tite, né? Que pra cima de mim essas coisas aí, né, não me pega, tá? Eu não sou trouxa para acreditar aí nesses contos de fadas que de última hora, na hora dele vir para São Paulo, deu uma crise de ansiedade e ele decidiu dar uma pausa na carreira. Mesmo que tivesse dado essa crise de ansiedade, ô Augusto, segura uns 2 dias aí, cara, me deu uma crise de ansiedade forte aqui, eu vou ficar 2 dias em casa aqui, vou tomar um remédio, aí daqui 2 dias eu volto aí pro Corinthians e a gente se apresenta, tá? Ou vamos ver como eu vou ficar daqui 2 dias, só me dá esse tempo, por favor. Não. Já encerra uma negociação que estava certa do dia para a noite, porque deu um dia nele, deu uma crise de ansiedade. Opa, Corinthians, mas espera aí, foi um dia só, na hora deu a crise de ansiedade, ele encerrou com o Corinthians? Ah não, porque se fosse um problema recorrente, que acontece essa crise de ansiedade com o Tite todos os dias, ou pelo menos na maioria dos dias, ele já teria barrado o início da negociação, não teria avançado com o Corinthians, tá? Então isso é história para boi dormir. Quarta recusa do Tite com o Corinthians, tá? Mas, na minha opinião, cara, o Corinthians volta. E pra mim, o Tite, ele não fechou com o Corinthians por causa do Andrés e do Duílio, tá? Com certeza eles interviram aí nessa negociação. Seria muito ruim pra eles, né? Um treinador que foi extremamente vitorioso na gestão deles, o Augusto Melo campeão paulista, e agora trazer esse treinador vitorioso que a Renovação e Transparência sempre quis e o Tite sempre falou não para ela. E agora no concorrente da Renovação e Transparência, no principal, vamos dizer assim, inimigo da Renovação e Transparência, ele aceitar o cargo e vir ser treinador do Corinthians. Obviamente que o Duílio e o Andrés não ia deixar isso quieto, tá? Porque o Tite vindo, na minha opinião, já falei, é um grande treinador, é um treinador que iria fazer muito pelo Corinthians, que ele já tem a identificação com o clube, tá? Sei que muitos de vocês não gostam, mas eu gostaria de ver o Tite. Só que tem mal que vem pra bem também, tá, fiel? Porque o Dorival Júnior, ele é um baita treinador. O Dorival Júnior é um treinador que foi muito bem no Flamengo, foi campeão pelo Flamengo, e foi muito bem também no São Paulo, onde ele foi campeão. Ah, Coritianeiro, mas na seleção brasileira, o Dorival Júnior, ele não foi bem. Na seleção brasileira, o Dorival Júnior, ele deixou a desejar bastante. Fiel, o Dorival Júnior é treinador de trabalhar com o jogador todos os dias, cara a cara, tete a tete, acompanhando a evolução de um trabalho todos os dias. Diferente de você treinar um time a cada 15 dias. Diferente de você treinar um time a cada 30 dias ou mais. E dependendo das convocações, todo um trabalho que você fez um dia já muda tudo no outro. Para começar também, tem muitas convocações de empresários, né? Então, de repente, nem todas as convocações é do jeito que você quer. Então, não é um grupo fechado, não é o mesmo grupo. Cara, para ser treinador de seleção, tem que ser um treinador mais motivacional, que é o caso do Tite, do que um treinador, vamos dizer assim, muito, muito bom, tá? Eu acredito mais em motivação do que ser um treinador muito, muito bom, porque qualquer treinador hoje, Real, Barcelona, os grandes treinadores aí, igual o Klopp, que no Liverpool na época lá ganhou praticamente tudo, o Guardiola, são treinadores que você treina com o jogador todos os dias, você conhece o time, você entrosa o time, tá?
Treinadores motivacionais é aquele treinador que na hora do vão ver ele sabe motivar o jogador, faz a convocação certa e motiva, porque não tem como você treinar um time que você treina em 30 dias, ou mais do que isso, tá, fiel? Então, no caso do Dorival, não se enganem pelo trabalho que ele fez na seleção. Ele vai fazer um ótimo trabalho, sim, no Corinthians, tá, fiel? Então a informação que eu tenho para trazer para vocês é que Dorival Júnior está muito próximo de fechar com o Corinthians, tá? Mas muito próximo de fechar oficialmente, porque verbalmente já tá tudo certo, fiel. Ai, corintianeiro, o Fabinho foi para Florianópolis, pelo amor de Deus, o contrato tem que ser assinado pessoalmente. Ele pode ir para Florianópolis, sim, trazer o contrato pessoalmente para o senhor Dorival Júnior assinar. Certo, fiel? Ó, mas agora vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora os engenheiros de obra pronta, vamos dizer assim, os muito bem informados, que tem muitas e muitas informações do Corinthians a todo tempo, a toda hora, que sabe sobre teores, sobre pautas de reuniões fechadas. Acaba a reunião, já solta vídeo no canal, olha, informação da reunião, porque agora é Tite, que será que tem? Cadê o Tite? Cadê o Luiz Castro? Cadê o Fábio Carilli? Cadê? E aqui, o corintianeiro que bancou o Dorival desde o início e não deixou de bancá-lo em nenhum momento, até com grandes comunicadores do meio esportivo brasileiro dando informações, como canais de Jogo Aberto, como Globo Esporte, como Globo Esporte no site também. Cadê o Tite? Cadê? Ah, e o bobo sou eu, né? Ah, e o mal informado sou eu, né? Ah, e o rei das fake news sou eu, né? O cara que mais descarta jogador aqui do YouTube sou eu, né? Porque muitas pessoas trazem jogadores que não tem nada com o Corinthians. Eu vou aqui no outro dia, vocês me fazem a pergunta, porque eu não acompanho esses canais, eu vou aqui e te descarto na hora, quando não tem negociação, né? E a maioria se concretiza. Porque muitos trouxeram aí pra eles jogar. O Corinthians todo dia tá contratando um jogador. Aqui no mês passado eu trouxe 2 jogadores. Eu trouxe o Gabriel Paulista e o Mina, né? E no mês seguinte, que é esse mês, eu trouxe de novo o Gabriel Paulista, o Mina e o Guedes. Só aumentei o Guedes. Então o Gabriel Paulista, que fez declaração pro Corinthians, o Mina, que vai ficar livre no mercado, que o Corinthians já tentou negociar e vai negociar de novo, e o Guedes, que o Paulo Pitombeira foi pessoalmente levar uma proposta para ele, mas mesmo assim não cravei nada referente a Roger Guedes. E o rei da fake news sou eu, né? É eu que trago jogadores todos os dias aqui, né? É eu que trago jogadores novos todos os dias. Foi eu que banquei Luiz Castro, Fábio Carilli, Tite, né? Não foi eu que banquei só o Dorival Júnior uma única vez e ainda confirmo e continuo bancando o Dorival como treinador do Corinthians. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, para você que confia neste trabalho, para você que confia aqui na forma em que o corintianeiro trabalha. Vamos ver, agora muitos vão cravar o Dorival, vocês podem ter certeza, tá? Mas aqui o trabalho continua firme e transparente. Quero agradecer demais a sua presença, por estar aqui assistindo, que você tenha aí um ótimo dia, um abençoado dia para você e toda a sua família. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!